Lina Sabino. Bom dia, Kalina. Grande Vitor Brau, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham na Rede Jovem Pan, ouvintes, espectadores. É sempre muito bom começar mais um dia na companhia de todos vocês. É dia 4 de setembro de 2021 e vamos aos destaques do dia. Jair Bolsonaro diz que o 7 de setembro será ultimato a ministros do STF. O presidente se referiu a Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ao criticar o que chamou de decisões judiciais inconstitucionais. PF prende jornalista bolsonarista acusado de articular ato antidemocrático para o 7 de setembro. Wellington Macedo de Souza foi detido pela PF por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Brasil registra 756 óbitos por Covid em 24 horas e o total de mortos passa de 582 mil. Dos 20.856.000 infectados durante toda a pandemia, 19.820.000 venceram a doença. Primeira dose da vacina contra o coronavírus já foi aplicada em 132.784.000 brasileiros. Já a imunização completa com 2 doses ou dose única chegou a 64.500.000 pessoas, quase 40% da população adulta do país. O governo quer contratar térmicas de forma simplificada e facilitar o licenciamento. As mudanças constam de MP que cria a Câmara de Regras Excepcionais para a gestão da crise hidroenergética e que, em tese, dispensa a realização de leilões. Preço médio da gasolina supera R$6 pela primeira vez. É o que revela a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, que também mostrou aumentos nos valores do óleo diesel e do etanol. Em 6 dias, 5 freiras do mesmo convento morrem de Covid em Curitiba. Das 51 religiosas que fazem parte da congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria, 29 foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Empresas ligadas a Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, podem ter sido usadas para ocultar dinheiro de esquema de rachadinha de Carlos, filho do presidente. As suspeitas são do Ministério Público, que apura a existência de funcionários fantasmas no gabinete do vereador na Câmara do Rio de Janeiro. O Brasil vai oferecer visto humanitário a afegãos que fugiram do Talibã. As autorizações de acesso temporário e residência no país serão emitidas aos refugiados nas embaixadas brasileiras no Paquistão, Irã, Rússia, Turquia, Catar e Emirados Árabes. Joe Biden manda a justiça avaliar fim do sigilo sobre o 11 de setembro. O presidente americano assinou o decreto que exige a revisão, desclassificação e liberação de dados confidenciais do governo relacionados aos ataques terroristas de 2001. Em Tóquio, Fernando Rufino leva ouro na canoagem e o Brasil faz a melhor campanha em Paralimpíadas. Com o resultado, o país igualou as 21 medalhas douradas conquistadas em Londres e já soma 63 pódios no total. Pelo Brasileirão, Santos e Cuiabá jogam hoje na Arena Pantanal, enquanto Bahia e Fortaleza se enfrentam em Salvador. E amanhã, o Atlético Paranaense recebe o Sport Recife em Curitiba, com transmissão em vídeo pela Jovem Pan. Agora 6h03. Repita. São 6h03 e a gente confere a previsão do tempo para esse final de semana com a Desirê Brant. Olá, muito bom dia. Bom dia também a todos que acompanham a Jovem Pan. Áreas de instabilidade provocam chuva na região norte do Brasil neste sábado. Também chove na faixa leste do Nordeste e numa região que vai do Rio Grande do Norte ao Maranhão. E torna a chover forte também na região sul do Brasil, especialmente em Rio Grande do Sul, que recebe pancadas de chuva com muita ventania e também com queda de granizo. Santa Catarina também poderá ter chuva forte, com rajadas de vento e com essa possibilidade para queda de granizo. Agora, o centro do Brasil, e isso inclui principalmente sudeste e centro-oeste, o tempo segue seco e a temperatura vai lá no alto. Enquanto em Porto Alegre a máxima de hoje não passa dos 22 graus, em Cuiabá vai fazer 41 graus hoje à tarde. Capital Paulista com máxima de 31 graus na tarde deste sábado e amanhã 32 graus. Por enquanto, sem previsão de chuva para São Paulo, pelo menos até o final da semana que vem. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Em Os Pingos nos Is, o comentarista José Carlos Bernardi comenta sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Olha, o presidente
é muito transparente. Talvez isso seja até um defeito dele para o cargo que ele ocupa. E ele fala demais. Às vezes ele extrapola as 4 linhas na língua e joga a água fora do balde. E acredito que ele falou bastante, porque ali estava o público dele. Ali estava o público e as câmeras estavam todas apontadas para Jair Bolsonaro. Nesses momentos que precedem o dia 7, em que o Brasil está sensível. Olha, nós estamos vivendo dias muito sensíveis. É como quando você tem um machucado, parece que você só bate nele. E nós estamos vivendo estes dias machucados, porque apanhamos, porque sofremos, porque temos sangrado, porque temos sido não vítimas, mas temos sido usados de uma forma vil, de uma forma que não merecemos. Ora, o que é a pátria? A pátria é a mãe gentil, mas me parece que essa pátria, da forma como está sendo conduzida, como está sendo levada com essa pseudo-artificial democracia, eu tenho afirmado que esta democracia aí posta, parece que é uma democracia artificial, de plástico, que não se valoriza. O povo tem sido usado, jogado contra a parede. E não aguenta mais. E sabe quem não aguenta mais? Um cidadão brasileiro que teve mais de 57 milhões de votos para ocupar a principal cadeira, ter a caneta mais poderosa do país e que não consegue nomear uma prerrogativa da Constituição, não consegue nomear o seu chefe da Polícia Federal. Tudo tem um limite. Ele ali falou de 2 ministros, ou falou de 2 pessoas que se arvoram em serem mais poderosas. Depois ele vem e falou, não precisamos sair das 4 linhas da Constituição, jogamos nas 4 linhas, mas se continuarem nós também podemos jogar. Que sinal é esse? Não é um sinal bandeira branca, não é um sinal fumaça preta do Vaticano, não é um sinal qualquer, é um sinal de que os dias são sensíveis, que para tudo há um limite. Jornal da Manhã, 6h07. Repita. São 6h07. Você acompanha o Jornal da Manhã, são 6h10. Repita. 6h10. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostra pessimismo com a crise hídrica. De Brasília, as informações com a Luciana Verdolim. Olha, o aumento da conta de luz anunciado pelo governo por conta da crise de energia elétrica deverá pesar 2 vezes no bolso do consumidor, uma vez que o reajuste deverá pressionar também a inflação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admite que nós estamos no pior momento da alta de preços, com os índices agora entre 8% e 9%, mas que para o final do ano a expectativa é de 7%. Para 2022, o cenário é um pouco mais otimista e a inflação deverá voltar a 4%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu ontem que a crise de energia dá sinais de estar longe de uma solução final. Durante o evento do Estadão Finanças Mais, ele explicou que o problema é muito mais de preço do que de risco de desabastecimento ou mesmo de racionamento de energia. Obviamente a eletricidade tem o poder de disseminar na cadeia esse aumento, a gente tem olhado isso bastante de perto, vamos acompanhar, muito importante acompanhar essa parte hídrica nos próximos meses, lembrando que a gente ainda entende que é mais um tema de preço do que de racionamento, porque se a gente tem uma chuva, mesmo que seja um pouco abaixo da média, ainda assim os reservatórios ficam acima de 10%, então isso não implica racionamento, mas é importante acompanhar no detalhe
que vai acontecer com essa próxima estação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda voltou a criticar os impostos sobre a folha de pagamento, classificados por ele como um mecanismo de destruição de empregos em massa. Paulo Guedes defende a discussão em torno da desoneração mais ampla da folha. Enquanto isso não acontece, avalia que o Senado errou ao derrubar a prorrogação daqueles programas de manutenção do emprego e da renda. O próprio Senado cometeu um equívoco ontem, que ele derrubou 3 programas de geração de emprego muito importantes. Um era justamente a prorrogação do bem. O governo que trabalha para aprovar as reformas quer também que o Congresso regulamente a lei que estabelece uma alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou recurso ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja fixado um prazo de 120 dias para que o Congresso aprove uma lei complementar que estabelece uma alíquota única para o imposto que é cobrado pelos governadores. Ontem, segundo a Associação Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos ultrapassou a marca dos R$ 6 por litro. O presidente Bolsonaro, essa semana, responsabilizou os estados pela escalada dos preços. De Brasília, Luciana Verdolim. Já a Petrobras aponta uma série de fatores para explicar a alta dos preços dos combustíveis. É com Rodrigo Viga. A Petrobras, ao se defender de críticas em torno dos preços da gasolina em todo o Brasil, deu uma cutucada nos governadores dos estados brasileiros, especificamente sobre o ICMS. Nesta sexta-feira, a Estatal Brasileira de Petróleo lançou uma espécie de campanha de esclarecimento e uma peça publicitária disponibilizada nos seus canais de mídia que fala justamente sobre a formação do preço final cobrado nas bombas dos postos de combustíveis de todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o preço da gasolina já está na casa dos R$ 7,00 por litro, mas a média Brasil é de R$ 6,00. Segundo essa campanha de esclarecimento feita pela Petrobras, essa peça publicitária, dos R$ 6,00 na média do Brasil, R$ 2,00 são de responsabilidade da Petrobras, são a parcela Petrobras. 69 centavos são a parcela governo federal, impostos e tributos, PIS, COFINS e CID. Ainda margem de serviços e de lucro de revendedores e distribuidores, porém, os governadores responsáveis pelo ICMS ficam com R$ 1,65 em média desse preço final nas bombas de R$ 6,00. Vamos acompanhar aqui na Jovem Pan um trecho justamente em que a peça de esclarecimento, a campanha de esclarecimento da Petrobras, cita essa distribuição de responsabilidades. O preço da gasolina pode ser dividido em 5 partes. Em média, a Petrobras recebe R$ 2,00 a cada litro vendido. Ainda tem o custo do etanol adicionado e dos serviços de distribuição e revenda. Os tributos federais incidem apenas na origem, ou seja, no preço da venda pela Petrobras nas refinarias. Já o principal imposto estadual, o ICMS, incide sobre o preço final do produto. Por isso, sempre que há um reajuste de preços na refinaria, há alteração no valor do ICMS, não só sobre essa parcela, mas sobre todo o preço pago pelo consumidor. As críticas ao ICMS são recorrentes da parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Até um projeto de lei já chegou a ser encaminhado ao Congresso Nacional para mudar a forma de cobrança do ICMS, estabelecendo um valor fixo. Porém, essa discussão ainda não foi finalizada. Do Rio, Rodrigo Viga. Agora um destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede que o Departamento de Justiça avalie retirar sigilo de documentos do 11 de setembro. Vitor Moraes. O presidente americano Joe Biden assinou nesta sexta-feira uma ordem executiva que exige a revisão, desclassificação e liberação de documentos confidenciais do governo relacionados aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Biden disse que está cumprindo uma promessa de campanha de pedir ao secretário de Justiça dos Estados Unidos examinar o mérito de todos os casos.
A ordem executiva instrui o Departamento de Justiça norte-americano a supervisionar uma revisão de desclassificação de documentos relacionados às investigações do FBI sobre o 11 de setembro. A ordem também exige que o secretário de Justiça dos Estados Unidos libere publicamente os documentos desclassificados nos próximos 6 meses. Famílias de centenas de vítimas do 11 de setembro disseram a Biden no mês passado que ele não seria bem-vindo nos eventos comemorativos desse ano, a menos que divulgasse de antemão evidências angariadas pelo governo de uma possível ligação da Arábia Saudita ao ataque. 6h17. Repita. 6h17. Ministra Carmen Lúcia nega pedido da CPI para a condução coercitiva de Marconi Faria. Informações de João Vitor Rocha. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu não analisar o pedido da CPI da Covid de condução coercitiva de Marconi Faria, acusado de ser o lobista da farmacêutica Precisa Medicamentos. Carmen Lúcia considera inapropriado o pedido da comissão antes mesmo dele ter faltado ao depoimento. O suposto lobista chegou a apresentar um atestado médico para não comparecer diante dos senadores. O laudo foi cancelado pelo próprio médico que havia assinado a liberação. Carmen Lúcia também negou os pedidos para retenção do passaporte de Faria e deslocamento da cidade sem prévia autorização da CPI, já que a própria comissão informou que ele vai depor na condição de testemunha. A ministra ainda negou o novo pedido da defesa de Marcos Tolentino para que ele não seja obrigado a depor. O senador Alessandro Vieira apresentou requerimento para convocar a ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale, para depor. A mãe do filho 04 do presidente é suspeita de ter acionado o Planalto para influenciar em nomeação na Defensoria Pública da União em 2020, a pedido de Marconi Faria. Em outra frente, o senador Eduardo Girão decidiu pedir a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito, contando com a participação de deputados, para apurar eventuais desvios de recursos que tenham sido enviados a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Isso aqui vai fazer com que a CPI aqui do Senado não quer olhar que seja visto, sim, pela justiça, pela verdade, pelo bem, lá na Câmara dos Deputados. Através dessa CPI, que essa outra, que vai acabar daqui a 20 dias, não quer olhar para isso, embora a gente vai ficar tentando até o último momento. O senador defende que o consórcio Nordeste seja investigado e não acredita que a CPI da Covid vá fazer isso. Eu insisto desde o início, eu pedi para fazer às segundas e sextas-feiras audiências para focar nisso, mas o pessoal não quer ouvir, não quer olhar e não quer falar sobre esse assunto. O consórcio Nordeste é um escândalo sem precedentes que, para mim, é o símbolo nacional com materialidade de corrupção nessa pandemia. O pedido já conta com 33 assinaturas de senadores. São necessárias 27. Girão agora articula para coletar as assinaturas na Câmara. É necessário apoio de pelo menos 171 deputados. E o Supremo Tribunal Federal decide pela reabertura do prazo para isenção de taxa do Enem. Depois da grande abstenção em 2020 por causa da pandemia, o governo federal havia decidido suspender o benefício. Destaque de Carolina Abelim. O Supremo Tribunal Federal acatou um pedido de reabertura de prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem para estudantes de baixa renda. A decisão derrubou a exigência de justificativa de falta no ano anterior, imposta pelo governo federal. O relator, ministro Dias Toffoli, argumentou no voto as dificuldades impostas pela pandemia, que afetaram principalmente os mais pobres. A advogada Isadora Cartacho, representando a AGU, ainda defendeu que a intenção da medida foi de reduzir faltas e negou que tivesse o objetivo de diminuir as gratuidades. Não tem por objetivo discriminar estudantes ou mesmo reduzir o volume de gratuidades. Tanto é assim que, segundo informações do Ministério da Educação, 80% das solicitações de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 foram deferidas. Portanto, longe de qualquer caráter discriminatório ou de restrição de acesso, na verdade, a medida corrobora com a eficiência da política pública e objetiva reduzir o número de abstenções. A
prova do Enem 2020, realizada em janeiro deste ano, teve 51,5% de abstenções. Isso é quase que o dobro do registrado em 2019. O edital do Enem de 2021 veio com regras diferentes para conceder a isenção da taxa de inscrição, exigindo daqueles candidatos que tiveram o benefício na edição anterior e não compareceram uma justificativa de ausência. A explicação deveria vir com comprovação de documento. E o fato de temer aglomerações e contrair a Covid-19 não estava entre as hipóteses previstas. A restrição foi questionada por partidos políticos e entidades estudantis e foi parar no STF. Para o advogado do PT, Eugênio Aragão, o respeito ao momento da pandemia foi determinante, sim, para muitos estudantes não comparecerem às provas. E esse não comparecimento, em grande parte, não se deu necessariamente porque os estudantes estavam acometidos pela Covid ou por outra doença. Se deu principalmente porque muitos não quiseram comparecer para não correr o risco de se contaminarem e de contaminarem depois, na volta ao lar, os seus familiares. Em entrevista recente à Jovem Pan, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou sobre a abstenção do ano de 2020 e a exigência da justificativa como forma de economia. Nós gastamos, o ano passado, praticamente 700 milhões de reais para a execução de uma prova do Enem. E nós pegamos praticamente metade desse valor e jogamos na lata de lixo. Eu fico pensando o que eu poderia fazer em termos de educação brasileira com esses valores, se eles fossem devidamente usados. O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. A taxa de inscrição é de R$ 85. A edição passada teve mais de 5,5 milhões de inscritos. Em 2021, houve uma redução de 46% nas inscrições. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, a diminuição é mais acentuada entre os jovens pobres e negros. Nós entramos em contato com o Ministério da Educação pedindo um posicionamento sobre a decisão do STF, mas não tivemos resposta. De olho no relógio, 6h27. Repita. 6h27. Arthur Lira diz ao STF que tramitação do novo Código Eleitoral respeitou regras internas da Câmara. O presidente da Casa afirmou que as normas foram seguidas diante da urgência e que não cabe interferência da Justiça. O deputado do PP de Alagoas prestou explicações por determinação do ministro Dias Toffoli. Novo e Podemos argumentam que há irregularidades, como a ação não ter sido votada em nenhuma comissão da Casa. O corpo do ator Sérgio Manberti foi enterrado nesta sexta-feira em São Paulo. O artista de 82 anos morreu durante a madrugada no hospital em decorrência de falência múltipla de órgãos. O velório ocorreu no Teatro Sesc Anchieta em cerimônia restrita aos parentes e amigos próximos. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no local. Xamã do Quenon se declara culpado à invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Nesta sexta-feira, Jacob Chansley, de 34 anos, concordou com a pena de 41 a 51 meses de prisão. Ex-ator e integrante da Marinha ficou conhecido após a invasão e a rebelião promovida por apoiadores de Trump. Chansley diz que ter pedido a fé no ex-presidente deve ser condenado em 17 de novembro. 5 freiras morrem de Covid-19 em convento no centro de Curitiba em um intervalo de 6 dias. Os óbitos ocorreram em meio a um surto de coronavírus que infectou outras 25 religiosas. As freiras são do convento da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Outras 5 religiosas permanecem internadas em unidades de terapia intensiva na capital paranaense. Diretor da COVAX diz que a pandemia não vai acabar se priorizarmos a terceira dose da vacina. Santiago Cornejo defendeu a distribuição de doses a nações pobres em entrevista ao Estadão nesta sexta-feira. Ele acredita que para frear a pandemia é preciso garantir que as vacinas cheguem aos países de forma igualitária. O argentino aponta que o primeiro passo é vacinar ao menos 20% da população de cada país.
Reforma do imposto de renda e economia parada derrubam a bolsa em 3,1% na semana. Nesta sexta-feira, a bolsa fechou com leve variação positiva de 0,22%, abaixo dos 117 mil pontos. O dólar encerrou a semana em R$ 5,18, praticamente estável em relação à véspera. No exterior, houve desaceleração na abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos em julho. Estados e cidades receberão 150 milhões de reais de indenização pelo rompimento da barragem em Mariana. O montante será dividido entre os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e 36 municípios mineiros. O valor refere-se aos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco e irá para a saúde. 19 pessoas morreram e em uma avalanche de rejeitos provocou devastação ambiental em novembro de 2015. Oposição e governo da Venezuela discutem eleições em retomada de negociações no México. O objetivo é garantir a participação de partidos contrários a Nicolás Maduro nas eleições regionais de novembro. Em primeira rodada de diálogo, em 13 de agosto, foi emitido documentos com 7 prioridades. Entre elas, os direitos políticos, garantias eleitorais e um cronograma para eleições monitoráveis. O ministro do STF defende proteção integral à mulher e nega revogar preventiva de DJ Ives por violência doméstica. Nesta sexta-feira, Gilmar Mendes disse que não caberia analisar o habeas corpus. Isso porque a defesa do músico ainda pode entrar com recurso em instância inferior. Iverson de Souza Araújo, preso preventivamente desde julho, é acusado de agredir e ameaçar Pamela Holanda. O presidente americano Joe Biden visitou a Louisiana nesta sexta-feira para ver a destruição causada pelo furacão Ida. A tempestade que devastou a porção sul do estado deixou 1 milhão de pessoas sem eletricidade. O presidente se encontrou com o governador da Louisiana, John Bel Edwards, e com autoridades locais. O furacão é um duro teste para Biden após a retirada caótica das forças norte-americanas do Afeganistão. 6h31. Repita. São 6h31. Minutos. Repita. 6h34. O presidente Jair Bolsonaro volta a subir o tom das críticas contra ministros do STF. Antônio Maldonado. Às vésperas das manifestações convocadas para o 7 de setembro e mesmo diante dos pedidos para que baixe o tom e trabalhe pela pacificação do país, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, realizada na cidade de Tanhaçu, na Bahia, nesta sexta-feira, Bolsonaro disse que os protestos serão o ultimato para 2 pessoas que, segundo ele, estão usando a força do poder para dar outro rumo para o país. Apesar de não ter citado nomes, o presidente se referia aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Essas 1 ou 2 pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas 2 pessoas. Curvem-se à Constituição. Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês 2 estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Apesar dessa declaração que a gente acabou de ouvir e de ele próprio, o presidente, estar convocando a população para as manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro afirma que os atos não são em favor dele ou contra qualquer instituição. Na live de quinta-feira, o presidente garantiu que as pessoas vão às ruas apenas para comemorar o Dia da Independência. Com isso, Bolsonaro espera garantir a presença de policiais e militares da ativa, que são proibidos de participar de protestos de cunho político. O presidente garante que não precisa desrespeitar a Constituição para tomar as medidas que considera serem melhores para o país, mas deixa claro estar preparado para qualquer atitude. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também.
valer a vontade e a força do seu povo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de lembrar nesta sexta-feira que quem for eleito presidente da República no ano que vem poderá indicar já no início de 2023 mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro diz que já começou o que chama de renovação na Suprema Corte, mas reconhece que precisará ser reeleito para continuar e concluir esse trabalho. De Brasília, Antônio Maldonado. E olha só, mais uma polêmica do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes manda prender jornalista e caminhoneiro acusados de incitar manifestações de 7 de setembro. Informações de João Vitor Rocha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a prisão do blogueiro Wellington Macedo no âmbito do inquérito que investiga uma milícia digital que atenta contra a democracia. A Polícia Federal informou que a prisão tem como objetivo aprofundar investigações em curso no inquérito que corre no STF. A prisão havia sido determinada já na última quarta-feira, mas o blogueiro só foi encontrado em um hotel de Brasília nesta sexta-feira. Ele chegou a trabalhar no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos entre fevereiro e outubro de 2019. Moraes também determinou a prisão do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão. Ambos já haviam sido alvos de busca e apreensão no mês passado, suspeitos de serem organizadores de atos antidemocráticos. Os dois estavam proibidos de usar as redes sociais, mas participaram de uma live com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que também já foi preso a mando de Alexandre de Moraes. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, durante Congresso de Conservadores, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, condenou a perseguição a seguidores de Bolsonaro. Se as pessoas estão sendo perseguidas pelas suas ideias, se elas estão sendo censuradas preventivamente, ou seja, se está havendo uma censura prévia, se elas estão sendo perseguidas por crimes de opinião, isso não é compatível com o regime democrático. Em nenhum outro lugar do mundo nós temos uma perseguição tão flagrante a um presidente, a um governo e, sobretudo, o que é mais importante, porque o presidente é um agente político e está sujeito a esse tipo de conflito, mas uma perseguição tão flagrante aos seus apoiadores ou mesmo pessoas que simplesmente defendam as mesmas ideias que ele defende. A preocupação com a segurança dos atos mobiliza autoridades por todo o país. Aqui em São Paulo, 3.600 policiais militares farão o patrulhamento dos atos favoráveis e contrários ao presidente Bolsonaro na Avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú. Serão 1.473 viaturas, 60 cavalos e 4 drones. Também farão parte do esquema de segurança uma equipe de mediadores da PM, que terá o papel de dialogar com os manifestantes a fim de evitar qualquer confronto. As ações serão monitoradas pelo sistema Olho de Águia, diretamente de uma sala de crise no Centro de Operações da Polícia. Também haverá revista de mochilas e bolsas em virtude das proibições de posse de arma de fogo, armas brancas, bastões ou fogos de artifício. Quem estiver com algum desses objetos será encaminhado à delegacia. O patrulhamento será realizado desde as primeiras horas do dia nas imediações dos locais escolhidos pelos manifestantes, inclusive nas estações de metrô. Sem citar Bolsonaro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu que no dia 7 de setembro não sejam aceitos ataques contra as instituições. O dia 7 de setembro contribua para inspirar no seu coração o compromisso com o exercício qualificado da cidadania. A participação cidadã na política, reivindicando direitos com liberdade, está diretamente relacionada com o fortalecimento das instituições que sustentam a democracia. Por isso, não se deixe convencer por quem agride os poderes legislativo e judiciário. A existência de 3 poderes impede totalitarismos, fortalecendo a liberdade de cada pessoa. A Embaixada dos Estados Unidos chegou a divulgar um alerta para que os cidadãos norte-americanos tomem cuidado e evitem áreas onde haverá manifestações contra e a favor o presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Bom, em meio a essa queda de braço entre governo e o Supremo Tribunal Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimiza as tensões e afirma que as instituições estão seguras. A reportagem é de Luciana Verdolim.
Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou ontem tranquilizar o mercado financeiro, que não esconde a preocupação com possíveis problemas que podem acontecer durante as manifestações do 7 de setembro. Durante evento virtual promovido pela TC Rádio, o ministro garantiu que não há razão para preocupações. Eu acho que ninguém está indo para fazer confusão na rua. Imagino isso. Eu, do meu ponto de vista, eu reafirmo a minha confiança nas instituições da democracia brasileira. Eu reafirmo a minha confiança de que são movimentações pacíficas, uma celebração de uma data de independência de um país. Reafirmo a minha confiança que essas instituições, um dia depois da celebração, vai estar todo mundo trabalhando de novo para resolver os precatórios, para resolver o Bolsa Família, para seguir dentro do orçamento e dentro da lei de responsabilidade fiscal. Paulo Guedes, inclusive, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, ele pode às vezes extrapolar, mas as instituições estão protegidas. As pessoas, às vezes, cometem excesso. Todos nós. Não há um ser humano que não tenha cometido um erro, um excesso. Às vezes 2 erros, 3 vezes. Às vezes, por temperamento, você comete o mesmo erro várias vezes. Agora, uma coisa são suas palavras, outra coisa são seus atos. Você pode, em palavras, cometer alguns excessos. Pode xingar alguém, ofender alguém, etc. Mas e nos seus atos? Você está violando a regra de responsabilidade fiscal para sofrer um impeachment? Você está prendendo alguém para poder ser acusado de ter violado a liberdade de expressão? Mais uma vez, o ministro elogiou o Supremo Tribunal Federal, que tem sido muito criticado pelo presidente Bolsonaro. Guedes ressaltou a importância de uma solução rápida para a questão dos precatórios. Ele disse que o tribunal está atento para o problema e trabalha juntamente com o Congresso e o governo para encontrar uma saída, uma vez que o orçamento, segundo ele, não tem como ser executado se o pagamento dos precatórios não for parcelado, como quer o Ministério da Economia. Se o Executivo tem um teto que limita seus gastos, quando alguém der uma ordem, um outro poder independente der uma ordem, que já venha com o teto também essa ordem, para ela não descontrolar. Senão, por mais que eu controle os nossos gastos no Executivo, o Judiciário estaria me dando 2 ordens inconsistentes. De um lado ele está falando assim, olha, respeite a responsabilidade fiscal e o teto. De outro lado ele está falando assim, gaste em precatórios o suficiente para furar o teto e desrespeitar a lei. Paulo Guedes ainda lembrou que a criação do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, depende do entendimento em torno dos precatórios. Ele descartou, no entanto, a possibilidade do auxílio emergencial ser prorrogado se não for possível aprovar o novo programa social até outubro. De acordo com o ministro, se isso acontecer, o governo manterá o Bolsa Família, só que sem reajuste. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora 6h45. Repita. São 6h45. Bom, vamos ver com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga como está o avanço da variante Delta da Covid lá pelo Rio de Janeiro. A variante Delta da Covid-19 é praticamente única, extremamente dominante nesse momento aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é chamada de epicentro dessa cepa de origem indiana. Os últimos testes positivos monitorados, geneticamente mapeados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a Covid-19, apontaram um percentual de mais de 90% desses casos sendo da variante Delta. Até bem pouco tempo, 2, 3 semanas atrás, esse percentual era na casa de 55%, 60%. Um salto rápido, ritmo acelerado, que vem até surpreendendo as próprias autoridades de saúde aqui do Rio de Janeiro. A boa notícia é que depois de algumas semanas de alta nos casos, nos óbitos e também nas internações, a Prefeitura do Rio de Janeiro já começa a enxergar uma inversão na curva da Covid. Esses números começam a ceder, começam a desacelerar. As curvas, inclusive, do Rio de Janeiro nessa pandemia de Covid-19 estão destacadas, descoladas das curvas do restante do Brasil. No entanto, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, acredita que essa dominância da Delta no Rio de Janeiro já se espalhou para outras cidades
e estados brasileiros. Sempre durante toda a pandemia a gente viu que a curva do Rio de Janeiro ela acontece algumas semanas antes da curva do Brasil. É diferente porque... Então, muito provavelmente isso acontece nessa sequência, como aconteceu em toda a pandemia. O senhor está dizendo isso é o quê? Em outros locais do Brasil? Muito provavelmente a variante Delta deve começar a dominar o mapa de variantes também em outras localidades do Brasil, como aconteceu com as curvas epidemiológicas, exceto na P1, que começou mesmo em Manaus. Segundo especialistas, há algumas suposições para o Rio de Janeiro ter se transformado no epicentro da variante Delta e ter curvas da Covid destacadas, descoladas do restante do país. É uma cidade turística que recebe muita gente de fora, de outras cidades, estados e também países. Por aqui passam muitos trabalhadores que atuam em outros países e também continentes. E além disso, de acordo com esses especialistas, a cidade do Rio de Janeiro faz muito monitoramento, muito mapeamento genético das cepas da Covid. Do Rio, Rodrigo Viga. Pois é, a gente acompanhou na reportagem do Rodrigo Viga que a variante Delta está provocando aí preocupações em autoridades, mas não só por lá, em todo o Brasil, e por isso que agora eu chamo a nossa repórter Beatriz Manfredini, que tem mais informações sobre essa situação. Bia, é com você. Pois é, Kalina, a gente tem o balanço do Ministério da Saúde, né? E até ontem, dia 3 de setembro, foram identificados 2.855 casos da variante Delta em todo o Brasil. A gente ouviu a reportagem do colega Rodrigo Viga. Realmente o Rio de Janeiro é o pior estado, são 913 casos por lá, seguido de São Paulo com 757 casos, Rio Grande do Sul com 241 casos e Distrito Federal também com 241 e depois Minas Gerais com 174 casos. A variante vem então se espalhando por todo o Brasil e de todos esses casos que a gente comentou, 2.855, 79 dessas pessoas que tiveram a variante Delta, infelizmente, vieram a óbito em todo o país. Os estados que têm mais mortes pela variante Delta são o Rio Grande do Sul, com 22 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde, e o Rio de Janeiro, com 11 mortes. A gente fala aqui da UBS-C em São Paulo, né? Estado aqui na capital paulista. Aliás, ontem mesmo a Prefeitura de São Paulo divulgou que 70% dos casos de Covid-19 já são referentes à variante Delta. Então é bom reforçar que hoje continua a vacinação aqui na cidade de São Paulo, só nas UBSs com AMAs integradas como essa que eu estou, UBS-C e também a UBS Boracéia. Já amanhã a vacinação acontece no megaposto da Prestes Maia, no centro da capital, em 7 parques aqui da cidade e também 2 postos volantes na Avenida Paulista. Kalina. Por isso que é importante a vacinação e manter aí as medidas sanitárias. E a gente volta a falar sobre economia. As mudanças no imposto de renda que agora vão ao Senado ainda geram desconfiança entre analistas. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, demonstrou preocupação com algumas distorções no texto. Acompanhe. Então, Everardo, eu sei que o senhor não gostava da proposta desde o início, quando ela foi apresentada pelo governo. Depois nós tivemos sucessivas mudanças feitas pelo relator, o deputado Celso Sabino, e agora essa versão final. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que ela apenas piorou. Ela conseguiu uma façanha extraordinária. A cada versão conseguia ser pior do que a anterior. Agora, quais são... Portanto, está sendo repudiada por todo mundo. Quer dizer, ninguém pediu isso e ninguém gostou do que foi feito. A principal argumentação do governo para determinadas alterações é aquele aumento da faixa de isenção, né, para os contribuintes, pessoas físicas, né, então aumentou, teve essa correção, o número maior de brasileiros não terá de pagar o imposto de renda, mas em contrapartida as empresas reclamam da composição final de todas as alterações que ocorreram, porque tem essa taxação de lucros e dividendos, houve mudança da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que o governo acha que compensaria essas outras alterações. Tem a questão também da distribuição de lucros, tem outras mudanças sobre lucro presumido, enfim, a complexidade aumentou muito também, não é? Não, e veja bem, vamos começar pelo começo. Quer dizer, o objetivo era aumentar o limite de isenção.
Muito bem, nada contra isso. Agora, é preciso saber que essa elevação do limite de isenção para os que deixam de pagar impostos, ou, como foi dito, tinha um significado inexpressivo. Significa dizer uma economia de R$ 7,50 por mês. Portanto, uma coisa literalmente ridícula. Não tem nenhuma expressão de fazer toda essa confusão, arrumar essa desorganização monumental que se impõe ao empresariado brasileiro, para, no final de contas, dar para essas pessoas um valor pífio, R$ 7,50, e não consegue comprar 1 quilo de pão francês por mês. Agora, desde o começo se fala também da possibilidade de o governo reforçar a arrecadação, a receita, com essa taxação sobre lucros e dividendos. E aí tem uma estimativa do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais da Fazenda de que essa reforma vai reduzir a arrecadação em cerca de 53 bilhões e 600 milhões de reais. Não é porque tem a redução aí do imposto de renda, houve o corte da taxação de lucros e dividendos, como eu disse, tem outras mudanças como juros sobre capital próprio, lucro presumido, tem algumas isenções que foram mantidas, como no caso das empresas que estão no Simples, e nesse cálculo final, estados e municípios, talvez o governo federal tenham perda de arrecadação, e para as empresas aumenta a complexidade e em vários casos pode aumentar a carga tributária. Bom, vejamos o seguinte, quanto ao valor, quanto à perda de arrecadação, que há estimativas diferentes, diversas estimativas, que é difícil fazer isso, porque os últimos estados disponibilizaram de informações completas sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas é de 2013. Tem 8 anos de defasagem. Então, se parte de algum esforço de fazer esse tipo de previsão, mas há um consenso. Em todas as situações, há perda de arrecadação. Só que eu acho que a perda de arrecadação, estimada, portanto, a partir dos números disponíveis sobre o imposto das pessoas jurídicas, está subestimada. Porque imagine só o seguinte, eu digo, eu vou tributar dividendos de pessoas que estão no lucro presumido acima de 4.800.000 reais de faturamento anual. Ora, se a pessoa está com o dobro disso, ele vai desdobrar em 2 empresas para não pagar. É óbvio. Quer dizer, sempre que for possível, ele desdobra em 2 empresas, em 3, em 4, em 5. Enfim, portanto, a queda é muito maior do que essa. Quer dizer, ninguém imagine que as pessoas vão ficar simplesmente esperando ter um pesado aumento de carga tributária. Então, vão reagir. Do outro lado, em relação às grandes empresas, ora, se houver a perspectiva de tributação de dividendos, é evidente que todas essas empresas vão distribuir o máximo que puder de dividendos, inclusive os que se encontram represados. Do mesmo jeito que juros remuneratórios do capital próprio. Então, significa dizer o seguinte, no próximo ano não terá dividendo a tributar. O que significa dizer, reduz a alíquota do imposto de renda das empresas e não tem dividendo que venha, tributação de dividendo que venha compensar isso. É uma queda monumental de arrecadação, que não bastasse o risco fiscal envolvido para a União, que já é percebido por todo mundo, percebido pela Bolsa de Valores, percebido pelo mercado financeiro, tem também impacto sobre os estados e municípios, porque, como se sabe, quase a metade do produto da arrecadação do imposto de renda é partilhado com os estados e municípios por meio dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Bom, e a entrevista completa com o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que você acompanhou agora com a Denise Campos de Toledo, você acompanha na Panflix e, claro, toda a repercussão sobre essa discussão no Congresso Nacional em torno da reforma tributária e especialmente as mudanças no imposto de renda, tema que volta a ser discutido pelos parlamentares na semana que vem, já vem gerando muitas reações, o texto que foi enviado pelo governo já sofreu modificações, ainda não agrada a vários dos setores, e a Jovem Pan segue acompanhando na semana que vem, certamente teremos novidades. E agora são 6h56. Repita. 6h56. 9 minutos. Repita. 6h59.
Você segue acompanhando o Jornal da Manhã e os primeiros destaques desse sábado. Seja bem-vindo, você que nos ouve ou nos assiste. Seguimos no ar nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, também no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Comigo aqui, Kalina Sabino. E seguimos juntos até as 10 horas da manhã com o jornal recheado de informação. Por isso, contamos com a sua companhia. É 4 de setembro de 2021 e estes são os destaques do dia. Jair Bolsonaro diz que o 7 de setembro será ultimato a ministros do STF. O presidente se referiu a Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ao criticar o que chamou de decisões judiciais inconstitucionais. Para comentar com a gente as notícias desse sábado aqui no Jornal da Manhã, Paulo Pousonoff. Bom dia, Brown. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Eu acompanhei ontem esse pronunciamento do presidente aqui na Jovem Pan e foi um pronunciamento bastante ambíguo. O presidente mordia e assoprava, A verdade é que esse ultimato aí é só mais uma bravata, né? Nessa disputa entre os poderes. O presidente está de mãos atadas, a gente vai falar ainda hoje, mas ontem o ministro Alexandre de Moraes mandou prender mais 2 pessoas e o presidente não tem nada, na verdade, o que ele possa fazer no momento sem aí a ajuda do STF. Não tem como ele agir dentro das 4 linhas, como ele vem dizendo. Em Congresso de Conservadores, Onyx Lorenzoni convoca para ato de 7 de setembro. No CEPAC Brasil, o ministro do Trabalho e Previdência disse que o protesto no feriado será um recado ao Brasil e aos oponentes de Jair Bolsonaro. A palavra-chave aí é recado. Eu até concordo com o ministro, né, que as ruas devem, provavelmente vão passar um recado para as autoridades, mas a minha preocupação no momento é outra. Será que a gente tem autoridades dispostas a ouvir as ruas? Será que o Senado está disposto a ouvir as ruas? Será que o STF está disposto a ouvir as ruas? E eu vejo que está se criando um ambiente muito grande de uma expectativa muito grande em torno desses protestos. A minha preocupação é no dia 8 de setembro se o Brasil não vai se deixar bater aí por uma frustração. A primeira dose da vacina contra o coronavírus já foi aplicada em 132.784.000 brasileiros. Já a imunização completa com 2 doses ou dose única chegou a 64.500.000 pessoas, quase 40% da população adulta do país. Jair Bolsonaro confirma que vai a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. A viagem do presidente para o encontro, que ocorrerá entre 21 e 27 de setembro, foi confirmada nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. A saída do presidente à ONU gera alguma expectativa, porque a gente sabe que havia ali uma parte ideológica do governo que tinha ou tem ainda a ONU como um órgão globalista, né, que pretende impor aí esse governo mundial, essa tal de nova ordem mundial. Então, por isso que esse discurso do presidente gera expectativa, mas resta saber agora se o presidente vai partir para o confronto, usar aquela linguagem mais belicosa, né, agressiva que ele usa aqui internamente, ou se ele vai aderir mesmo à linguagem diplomática. Confederação Nacional dos Municípios acusa a Câmara de romper acordo por reforma do imposto de renda. A entidade calcula a perda anual de 9.300 bilhões de reais e declara profunda insatisfação e perplexidade com a proposta. Em 6 dias, 5 freiras do mesmo convento morrem de Covid em Curitiba. Das 51 religiosas que fazem parte da congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria, 29 foram diagnosticadas com o novo coronavírus. João Dória recebe alta após cirurgia de correção de hérnia. Em boletim médico, a equipe do Hospital Albert Einstein disse que o governador de São Paulo seguirá com repouso domiciliar. Acusado pela invasão ao Capitólio, Xamã do Canon se declara culpado. Figura-chave dos atos em 6 de janeiro, Jacob Chansley, de 34 anos, concordou em aceitar recomendação de 41 a 51 meses de prisão e deve ser condenado em 17 de novembro.
Oposição e governo da Venezuela discutem eleições em retomada de negociações no México. O objetivo é estabelecer cronograma e garantias para a participação de partidos contrários a Nicolás Maduro nas eleições regionais de novembro. Pilotos decidem logo mais às 10 horas o grid de largada para o Grande Prêmio da Holanda. A 13ª etapa da temporada 2020 do Campeonato de Fórmula 1 2021 acontece neste domingo no mesmo horário no circuito de Zandvoort. 7h04. Repita. 7h04. E a gente acompanha agora, Kalina, como é que fica o tempo ao longo desse sábado. Quem traz as informações pra gente agora na previsão é a Desirê Brant. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. O ar seco agora toma conta da maior parte do estado de São Paulo e é nítido que este fim de semana é bem diferente do último fim de semana que tivemos por aqui. O tempo segue firme, com sol e com o calor garantido também. Neste sábado, só no litoral sul é que tem variação de nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva bem isolada. Nas outras áreas, nada de chuva. Tempo seco e a temperatura subindo. No interior paulista, a temperatura vai até passar dos 35 graus já agora ao longo deste fim de semana. Na capital paulista, a máxima deste sábado chega aos 31 graus e amanhã, domingo, esquenta mais um pouquinho. A máxima chega aos 32 graus e para a semana que vem, tempo firme ainda na maior parte do estado e ainda quente, aliás, até mais quente no decorrer da semana que vem. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Em Os Pingos nos Is, Guilherme Fiuza comentou a debandada de filiados do Partido Novo, que já perdeu mais da metade dos integrantes desde a fundação. O Novo ficou velho em tempo recorde, né? E logo no começo, recém-nascido, ele já estava com cara de ancião, né? E isso é uma pena, mas o inventor, né? O mentor, o criador do partido, que é o João Amoedo, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, uma pessoa muito agradável, de um ótimo discurso, parecendo trazer ótimos valores, né? É um homem muito bem sucedido financeiramente, ou seja, trazendo aquela ideia de que não precisa viver da política, né? Ou seja, a independência. Parecia um bom enunciado, mas ele se revelou o pior demagogo de todos, né? O que é, quer dizer, para um partido que se diz independente e liberal, ver o seu líder máximo seguindo uma linha de Ciro Gomes, Marina Silva, ou o que seja, candidato a candidato eterno à presidência, isso aí não tem como sustentar. Então, o que a gente vê no Partido Novo, para mim, é o que há de pior na política brasileira. Pior do que essas extremas, isso, extrema aquilo. Porque seria justamente a esperança, né, do ideário consequente, liberal, maduro, de espírito público, jogaram tudo fora. Por quê? Porque nós vimos, né, iniciativas desde o governo Temer, iniciativas reformistas liberais, e isso se agravou, se tornou mais agudo no governo Bolsonaro. Eles passaram a fazer cara de nojo para tudo, principalmente o João Amoedo, o líder do partido. E isso eu não acho honesto, não acho correto, né? Um partido, uma agremiação, né, que supostamente vai perseguir certos valores, e na hora do vamos ver, vira as costas para esses valores por cálculo político, mesquinho. Então como é que eu posso acreditar que o Partido Novo quer realmente trazer democracia liberal para o país? Eles fizeram um cálculo eleitoreiro o tempo todo, e aí não há quem aguente, né? Quem acreditou naquela proposição não vai se manter fiel a essa propaganda que até aqui parece um pouco enganosa. E atenção, mais um ouro para o Brasil na Paralimpíada de Tóquio. Terminou há pouco a final do futebol de 5, Brasil e Argentina. E o Brasil venceu 1-0 contra a Argentina, decisão já na etapa do gol de ouro. Com isso, o Brasil é
pentacampeão na modalidade, 5º título do Brasil, portanto, em Paralimpíadas no futebol de 5 gols, já, portanto, no final da partida, e é mais um ouro confirmado, então, para o Brasil em Tóquio, uma campanha irretocável, o time não sofreu nenhum gol sequer, uma campanha brilhante, então, que termina coroada agora pela medalha de ouro. Parabéns a todos aí que conquistaram e trouxeram mais essa medalha para o Brasil na Paralimpíada de Tóquio. Que orgulho, não é mesmo? 7h09. Repita. 7h09. 7h11. Repita. 7h11. Bom, e em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, a deputada federal Carla Zambelli manifestou preocupação com os rumos da democracia brasileira diante das últimas decisões do STF. Acompanhe agora um trecho da conversa com os comentaristas José Carlos Bernardi, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza. A senhora é uma deputada de primeiro mandato, entrou agora recentemente na Câmara Federal e ao lado do presidente Bolsonaro tem caminhado, foi eleita, inclusive pela mesma legenda, o PSL, que o então candidato concorreu, hoje o nosso presidente não tem partido. A minha pergunta é simples e objetiva. A senhora tinha noção de que elegendo Jair Bolsonaro, mexendo nas estruturas podres da nossa democracia, nos subterrâneos de Brasília, como Bolsonaro mexeu, fechando torneiras importantes do cofre, a senhora tinha noção, tinha como prever o que estamos vivendo hoje? 3 anos atrás, quando a senhora era só uma candidata, dava para prever que nós entraríamos em dias sombrios, sem democracia, em que fôssemos calados e teríamos a nossa coluna vertebral de democracia quebrada? Olha, eu sempre tive uma ideia da extensão, talvez não da extensão, mas do tipo de pessoa e do tipo de atitude capaz de alguns ministros do STF. Eu sou conhecida, né, a história minha, desde a época do Nas Ruas, é de ser crítica às atitudes arbitrárias dos ministros do STF. O primeiro boneco lá que eu fiz lá atrás, em 2015 ainda, foi quando houve o fatiamento do Petrolão na época, e que eu já achava aquele tipo de atitude bastante arbitrária. Então, assim, lá atrás, em 2015, a gente já começava a observar um ameaço de atitudes ditatoriais, de atitudes que mostravam que o STF estava em dissonância com o que gritava nas ruas. Desde 2013, o que o povo brasileiro gritava lá. Depois a gente teve em 2016 a questão do Lewandowski ter rasgado a Constituição e deixado Dilma elegível. Também fiz boneco do Lewandowski naquela época. Também houve a questão na época, o Janot, por exemplo, era o nosso PGR, e também o silêncio dele nos preocupava. Enfim, eu estou citando aqui por lembrar de alguns bonecos, né, que a gente acabou fazendo, aqueles bonecos gigantes da manifestação, que eram praticamente uma charge ali em 3D e que já demonstravam a nossa insatisfação. Mas eu te digo que em tempo algum, primeiro eu imaginava que a luta seria tão grande, que isso geraria tanta frustração em pessoas que, como eu, como a Major Fabiana que está aqui do meu lado, a gente entrou com o objetivo de mudar de verdade, né, as bases do poder em Brasília, e a gente nunca imaginou que fosse enfrentar tanta frustração, tentativas e frustrações. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca imaginei também que o presidente Bolsonaro fosse ter essa força que ele está tendo diante de tanta perversidade e tanta perseverança que ele está tendo em enfrentar o crime organizado, né? Você vê que os recordes de apreensão de drogas e de armas, eles batem em recordes e mais recordes. Então, a gente está enfrentando também o crime organizado, que PCC, Comando Vermelho e tantas outras organizações criminosas que são conhecidas por sua capacidade de se reorganizar e de concentrar maldade, né? Agora, sinceramente, eu acho que mesmo nos momentos mais criativos de imaginação, eu nunca pensei que o STF
não como instituição, mas como, e a instituição, digo aqui, tem que estar preservada, mas nunca imaginei que eles fossem macular tanto uma instituição que deveria ser o guardião da Constituição. E nunca imaginei que eles fossem andar tão fora da Constituição quanto eles têm feito. Deputada, ninguém aqui mais discute sobre a manifestação do dia 7 de setembro, né, a terça-feira. A ideia geral é de que será uma grande manifestação. A pergunta é o depois, o dia 8 de setembro. O que muda, deputada, depois desta manifestação, a previsão de que seria uma grande manifestação, será? Zé, sinceramente eu gostaria de poder te responder isso de uma maneira mais objetiva, mais certa, mas te digo com toda a humildade e tristeza até do mundo, que a única coisa que eu tenho certeza é que a população está indo para as ruas para dar esse grito de liberdade e para mais uma vez ofertar o seu apoio à democracia, à Constituição, a forma do presidente Bolsonaro de governar o país. Todos achavam, hoje encontrei uma senhora no aeroporto, ela disse: eu não votei no Bolsonaro, não concordo com muitas das coisas que ele faz. Eu até achava que ele ia perseguir homossexuais e pessoas de esquerda, mas eu nunca imaginei em tempo algum que eu, como uma pessoa de esquerda, fosse dar razão para o presidente Bolsonaro e desejar que ele tivesse mais sorte. Desejar que o STF pare de tomar atitude arbitrária. E ela me disse: te digo como uma pessoa que não é de direita, desejo sorte para vocês. Porque hoje são vocês que estão sofrendo, conservadores. E amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, Zé, eu queria poder ter essa resposta para você. O que eu digo para vocês só é o seguinte: população brasileira, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no day after, no dia seguinte, no dia 8 de setembro. O que eu sei é que o presidente Bolsonaro tem esgotado todas as possibilidades constitucionais que lhe cabem como presidente da República. Inclusive, quando ele entrou, até alguns dias atrás, com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, e que sequer foi apreciado por Rodrigo Pacheco, como aquele outro pedido do Cajuru, que tem praticamente 3 milhões de assinaturas apoiadas, né, apoiando aí o pedido do Cajuru, e que rendeu até alguma perseguição ao Caio Coppola por ter feito esse pedido público de ajuda. Eu sinceramente não sei mais, porque eu não enxergo possibilidades dentro da Constituição e do que é normal de se pedir, fazer outro pedido de impeachment, continuar afirmando que Alexandre de Moraes está agindo de forma arbitrária. O que mais a gente pode fazer de novo que já não esteja sendo feito? O que sinceramente eu quero crer, eu ainda acredito, ainda tenho esperança, que nesse 10º ano que eu vou de forma seguida à Avenida Paulista, no 7 de setembro, eu espero de verdade, Zé, que de alguma forma isso venha a calar no coração dos ministros do STF, principalmente no ministro Alexandre de Moraes, e perceba que ele está agindo fora completamente da casinha, não é mais da Constituição, é do bom senso, é da normalidade. Ele tá colocando pavor na mente das pessoas. E não é só na mente das pessoas que estão sendo presas, de seus familiares, não. De pessoas que simplesmente querem falar suas opiniões. Outro dia eu lhe disse, Zaria, que eu tenho medo de ser presa. Eu até queria corrigir essa informação. Medo é quando você não quer enfrentar, né? Eu não tenho medo de ser presa, porque se eu for presa, nada demais vai acontecer comigo. Não tenho medo da morte, que dirá da prisão. Eu tenho receio. Eu acredito, sim, que eu possa a qualquer momento chegar, da mesma forma como hoje Zé Trovão e o Wellington Macedo, que tanto eu quanto vocês aí, jornalistas dos Pingos nos Is, possam ser a próxima vítima. E não é um medo no sentido de pavor, não, é sentido de previsão. Eu consigo até enxergar essa possibilidade. Então eu peço para as pessoas, como o vídeo que o pessoal do Hipócritas fez, né? Não deixe a injustiça bater a sua porta para poder dar um grito de socorro, um pedido por liberdade. Não espere ser você a próxima vítima para poder defender o próximo. A senhora foi alvo, né, de investigação e diligências do STF. Na época não parecia muito claro quais eram os motivos, os indícios, e hoje eu perguntaria à senhora qual foi a consequência deste
deste movimento, destas diligências e desta investigação contra a senhora. Meu sigilo bancário, fiscal, telemático, fizeram diligências nesse sentido. Não cheguei a ter busca e apreensão em casa. Eu tive 5 pedidos de cassação na Câmara. Um desses pedidos, inclusive, é de uma entidade ligada ao Comando Vermelho. Agora, me desculpa, não sei se é Comando Vermelho ou PCC, mas é uma das entidades que protege e defende uma dessas organizações criminosas. Tenho mais 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O resultado disso, ele está sendo, entre outros, financeiro, né? Porque você acaba tendo custo de custas processuais. Ele é pessoal, porque você, quando a gente está na mira, né, de um Supremo Tribunal Federal, na mira da Justiça, você tem também a questão das ameaças de morte, que crescem bastante. Então, hoje eu ando o tempo todo com escolta policial, 24 horas. Meus pais, meu filho, meu marido, o tempo todo um pouco assombrados aí pela possibilidade de sermos acordados às 6 horas da manhã com algum tipo de busca e apreensão ou possível pedido de prisão. Hoje mesmo, quando eu soube do Wellington e do Zé Trovão, imaginei que eu pudesse estar envolvida, porque a gente nunca sabe o que fez de errado, né? Até hoje não fiz nada de errado e estou passando por tudo isso. Entre coisas menores, né? Eventualmente, pessoas que te julguem, te pré-julguem, sem você ter feito alguma coisa. E você veja, Fiuza, não encontraram absolutamente nada de anormal nas minhas contas, nas minhas informações, nos meus e-mails, em nada, né? Abriram todos os meus sigilos e simplesmente não encontraram nada. Eu continuo sendo alvo de outros inquéritos. Fecharam o inquérito dos atos antidemocráticos, abriram outro inquérito por formação de a dita quadrilha, né? Como se eu fizesse parte de uma quadrilha para derrubar a democracia. Então, assim, até coloco um poder muito maior do que um dia eu pretendo ou quisera ter. Eu não quero ter esse poder nunca, mas olha a criatividade, né? Até para formar o nome de um inquérito. Então, mas isso só nos dá mais força, Fiuza, porque a gente percebe que ao mesmo tempo que tudo isso acontece no lado ruim, cada vez mais eu sou procurada nas ruas para dizer: deputada, você me representa. E é isso que vai dando força para a gente seguir todos os dias e ter a certeza que a gente está do lado certo da história. Porque esse tipo de coisa, Fiuza, hoje não dá para saber o que está acontecendo. Mas a história ela é feita de fatos e os fatos vão dizer que nós estamos do lado certo da história. Então, estou bem segura quanto a isso e espero de verdade que a justiça se faça. É só isso que a gente espera. A entrevista completa da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, você acompanha na Panflix. 7h24. Repita. 7 horas e 24 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Manhã. São 7 horas e 26 minutos. Repita. Virou 7h27. Empresas ligadas a Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, podem ter sido usadas para ocultar rachadinha. De acordo com o Ministério Público, a prática estaria relacionada ao gabinete de Carlos Bolsonaro. O vereador também teve sigilos quebrados em investigação que apura funcionários fantasmas na Câmara. Ana Cristina foi chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, do Republicanos, do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2008. Celcinho é ouvido pelo Ministério Público sobre casos de racismo e faz boletim de ocorrência por episódio em Brusque. Vítima de racismo 3 vezes em menos de 2 meses, o meia do Londrina depôs nesta sexta-feira. O MP do Paraná vai enviar o processo para as promotorias de Goiás, Pará e Santa Catarina. No último sábado, ele relatou ter sido alvo de ofensas por um integrante do staff do time catarinense. Nicarágua decidiu nesta sexta-feira julgar outros 3 candidatos à presidência detidos. A decisão foi tomada um dia após a postulante Cristiana Chamorro também ter sido enviada a julgamento. Ela é acusada de lavagem de ativos e bens por meio da Fundação Violeta Barrios de Chamorro. O presidente Daniel Ortega acredita que os opositores detidos buscam derrubá-lo com apoio dos Estados Unidos.
O governador de São Paulo, João Dória, teve alta após passar por cirurgia para correção de hérnia inguinal. Em boletim nesta sexta-feira, os médicos informaram que o governador seguirá com repouso domiciliar. Dória disse ontem em suas redes sociais que a cirurgia foi bem sucedida. O governador não se afastou do cargo e seguiu despachando do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Índia aprovou nesta sexta-feira vacina contra a Covid-19 baseada em DNA e aplicada sem injeção. A Zcovid é ministrada por meio de um dispositivo sem agulha que faz pressão contra a pele. Segundo a Nature, esse método é menos doloroso do que uma injeção. No entanto, para atingir a eficácia anunciada, são necessárias 3 doses do imunizante. Mais um destaque, mais de 250 mil foram demitidos durante o programa de manutenção do emprego e da renda de 2020, diz a CGU. O projeto para manter empregos na pandemia da Covid-19 terminou em dezembro, mas foi relançado em abril de 2021. A Controladoria Geral da União identificou ainda pagamentos indevidos que somam quase R$1 bilhão. Os beneficiados pelo programa receberam também indevidamente parcelas do auxílio emergencial. Nadador Daniel Dias vai ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Paralimpíada. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, nesta sexta-feira. O evento acontece na manhã de domingo, às 8 horas, horário de Brasília. Daniel Dias, maior medalhista brasileiro nos Jogos, com 27 medalhas, se despediu das competições em Tóquio. ONG da Guatemala denuncia mais de 500 ataques e 5 mortes de ativistas de direitos humanos. A entidade informou nesta sexta-feira que os números são do primeiro semestre de 2021. Se a tendência continuar, 2021 será o período com mais ataques contra pessoas, organizações e comunidades. A organização não governamental indica que ao longo do ano passado foram registrados 1.055 ataques. Mulher que teve 90% do corpo queimado ao usar álcool para cozinhar segue em estado grave. O bebê de Geisa Stefani, de 32 anos, também está internado e teve 18% do corpo atingido pelo fogo. Segundo os vizinhos, a jovem estava desempregada e tinha a casa paga pelo Bolsa Aluguel da Prefeitura de Osasco. Ela vive na Grande São Paulo do benefício de R$ 375 que recebe mensalmente do Bolsa Família. Entidades nos Estados Unidos fazem apelo contra aumento do uso de remédio ineficaz contra a Covid-19. O fato ocorreu após um juiz ordenar que o hospital libere ivermectina diante de ação movida por mulher de paciente. De acordo com a imprensa americana, o caso de Jeffrey Smith será avaliado por um tribunal de apelações. O hospital alega que segue recomendações da Agência Reguladora de Medicamentos, que não aprova o uso. Agora 7h31. Repita. 7h31. E o governo federal começa a receber hoje propostas de redução voluntária de consumo de energia. A reportagem é de Beatriz Manfredini. Imagine uma grande região metropolitana de 20 milhões de habitantes, pulsante, mas sem energia, quase totalmente apagada. São Paulo e o país inteiro viram situação parecida. Foi em 2001, quando a falta de chuvas secou os reservatórios. Agora o cenário é muito pior. Estamos muito mais dependentes da energia elétrica e na pior seca dos últimos 90 anos. Um apagão pode acontecer já entre outubro e novembro. Os reservatórios, de acordo com os especialistas, estão chegando ao fundo. Diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, Roberto Pereira de Araújo, explica que para reverter a situação antes do apagão, o Brasil precisaria ampliar a oferta de energia elétrica em 7,5%. É preciso contratar, de algum jeito, mais 5.500 megawatts médios. Só para você ter uma ideia do que significa isso, por exemplo, a usina de Itaipu, que é a maior usina que o Brasil tem associado a ela 7.700, então é mais do que meio Itaipu. Com a escassez, as usinas termoelétricas foram acionadas. A energia que produzem é mais cara, o consumidor paga. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu à população que apagasse um ponto de luz em casa para economizar.
No entanto, economias residenciais pouco podem ajudar neste momento. É o que diz o diretor do Ilumina. O residencial, por exemplo, que o presidente Bolsonaro falou sobre apagar uma luz, hoje em dia, com essas lâmpadas LED, ela consome muito pouco, não adianta, né? E, na realidade, racionamento também se faz por preço. E você vê que as pessoas que estão com baixa rendimento, eles também não estão conseguindo pagar sua conta de luz. Então, na realidade, eles já devem estar reduzindo sua conta de luz, seu consumo. Pelo lado da demanda, o único setor que pode ajudar seria as indústrias. Agora, é preocupante, porque se vai ser oferecido um prêmio, de onde vem esse dinheiro? Será que eles vão manter os empregos, por exemplo, se tiverem que, por exemplo, acabar com o turno da tarde? A partir desta quarta-feira, o Operador Nacional de Sistemas do Ministério de Minas e Energia começa a receber ofertas de redução voluntária da demanda de energia elétrica. Outras soluções apontadas por especialistas seriam a volta do horário de verão, adiamento da manutenção das usinas e aumento da importação de energia da Argentina e do Uruguai. Pois é, e com a falta de chuvas, o governo elevou o preço da energia elétrica nessa semana e está todo mundo sentindo no bolso essa alta. Por isso eu chamo agora a Caterina Achuti, que traz pra gente informações de como economizar. Será que existe essa resposta, Achuti? Bom dia. Tudo bem, Kalina? Bom dia a todos. É isso mesmo que você acabou de dizer. A gente viu também na reportagem da repórter Beatriz Manfredini, a conta do brasileiro está cada dia mais cara, né? Isso por conta dessa crise hídrica que nós estamos vivendo, que segundo os especialistas é a pior dos últimos 91 anos. Por isso a ANEEL decidiu então criar uma nova bandeira tarifária chamada escassez hídrica, que dá aí uma cobrança extra, né, de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Essa bandeira vem para substituir a bandeira vermelha patamar 2, que estava em vigência até o momento, que era inclusive a mais cara, com uma cobrança inicial aí de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Depois ela sofreu um reajuste em julho, subiu para R$ 9,49 e agora ela saltou, né, para R$ 14,20, como eu disse anteriormente. E para responder a sua pergunta, Kalina, a gente vai conversar agora então com o Rudolf Bühler, do Departamento de Engenharia Elétrica da FEI. Tudo bem, Rudolf? Eu queria que, em primeiro lugar, a gente explicasse um pouquinho como que se dá essa cobrança na prática. Ok. Essa cobrança, essa nova patamar que foi criado, substituindo a patamar 2 da vermelha, ela vem substituir. Então, a cada 100 kWh da sua conta de energia elétrica, vai ter um acréscimo de R$ 14,20. Isso eu acho até interessante esclarecer para o nosso consumidor que ele não vai ser só R$ 14,20. É um acréscimo, então você vai pagar R$ 14,20 a mais na sua conta, descontando o original dos R$ 9,49. Muito bem, agora respondendo na pergunta da nossa apresentadora Kalina, tem como economizar? Que dicas que a gente pode dar aí para o nosso ouvinte telespectador? Perfeito, é possível economizar sim, buscando conscientizar um pouco mais. Então pense que tudo que aquece ou tudo que esfria na sua residência consome bastante energia, ou seja, tem um grande impacto na sua conta. Então, por exemplo, chuveiro elétrico, torneira elétrica, tenta reduzir o uso de uma torneira elétrica. O chuveiro, coloca ele no modo verão, que a gente está numa época agora mais quente. Ar-condicionado, tenta evitar usa um ventilador, por exemplo, no lugar. Se você for comprar um eletrodoméstico novo, procura o que tem o selo Procel nota A, que isso ele vai consumir menos energia também. E se você tem algum componente, algum produto na sua casa que você usa pouco, desliga quando você não está usando. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Essas são as dicas do Rudolf Bühler, que é do Departamento de Engenharia Elétrica da FEI. Lembrando que essa nova bandeira tarifária entrou em vigência no dia 1º de setembro e deve permanecer aí até abril de 2022. Então aí as informações de Caterina Achuti, excelentes dicas, mas Pousonoff, onde chegaremos com essa crise hídrica? Kalina, parece que a gente pegou uma máquina do tempo, né, e que é 2001 novamente, até aí o ambiente político tumultuado, uma possível, espero que improvável, eleição de Lula ano que vem, parece que a gente retrocedeu 20 anos no tempo.
Isso só mostra que enquanto a gente fica aqui discutindo essa política mais mesquinha, né, de curto prazo, esses ciclos eleitorais de 4 em 4 anos, o tempo passa e mostra que o Brasil não tem um plano de médio e longo prazos para essas coisas importantes que precisam desse tempo maior, infraestrutura, né, e energia principalmente. Eu queria encerrar esse comentário dando um alô para os nossos ouvintes e espectadores de 2041, porque pelo andar da carruagem é improvável que o Brasil tenha um plano de longo prazo e é muito provável que os nossos ouvintes e espectadores de 2041 enfrentem uma nova crise energética por falta de planejamento atual. 7h39. Repita. São 7h39. Repita. 7h41. Juiz mantém em Brasília a ação penal que investiga doações ao Instituto Lula. Reportagem é de Vitor Moraes. A Justiça Federal em Brasília negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que a ação penal que investiga doações de R$4 milhões da Odebrecht ao Instituto Lula fosse enviada para julgamento na Justiça Federal em São Paulo. O processo corre atualmente na Justiça Federal do Distrito Federal. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, julgou o pedido improcedente, por entender que o STF já havia definido a competência do processo, uma vez que os fatos analisados ocorreram enquanto o petista ocupava o cargo de presidente da República. Leite afirmou ainda que o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu em abril a competência da Justiça Federal em Brasília para julgar o processo quando declarou que o caso não era competência da Lava Jato no Paraná. De acordo com o juiz, os supostos crimes de lavagem de dinheiro teriam ocorrido em São Paulo, mas os fatos vão além de assinaturas de recebidos, o que permite a manutenção da investigação em Brasília. A palavra aqui é insegurança jurídica. Essa decisão da Justiça agora não significa muita coisa, né? Quem garante, diante do estado de coisas que a gente vê atualmente no STF, ainda mais quando envolve o Lula, quem garante que essa decisão não vai ser anulada aí no futuro muito próximo? Vamos de destaque internacional. O Talibã anuncia que conquistou o último território que faltava desde a ascensão ao poder. As informações são do Vitor Rocha. O futuro do Afeganistão desde a volta do Talibã ao poder ainda é um grande ponto de interrogação para o mundo, sobretudo com a saída das tropas americanas. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit, afirma que o Ocidente agora precisa avaliar se ainda quer ter alguma influência no país. Com certeza não é nem perto do que nós ocidentais desejamos, mas perto do que foi o governo Talibã de 95 a 2001, eles já moderaram bastante. Contudo, nós não podemos esquecer que há várias regiões do Afeganistão nas quais os princípios de sociedade, de religião, são muito parecidos com essa visão do Talibã. Por isso, o Ocidente tem que ter também muito cuidado em como lidar e pressionar em relação a isso, pois pode gerar uma contra-ofensiva e aí sim vai ter um endurecimento desse novo governo. Após 20 anos de ocupação, Hudzit acredita que o combate a um inimigo em comum pode costurar algum tipo de relação entre os norte-americanos e o Talibã. Isso, contudo, não significa que sejam inimigos. Há possibilidade, sim, até dos dois governos cooperarem, por exemplo, no combate ao Estado Islâmico, né? Então, é possível, sim, até cooperação, mas não de uma forma de países aliados. O secretário de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai ao Catar discutir a situação no Afeganistão com os afegãos e evacuados, além de lideranças da região. Se com os Estados Unidos a perspectiva é de uma relação conturbada, já com os governos da China e Rússia, o especialista acredita em uma aproximação natural. Pelas próprias atitudes desses dois governos nos dias logo após a chegada do Talibã ao poder em Cabul, já indicam essa tentativa de aproximação dos governos de Pequim e Moscou, principalmente do governo chinês, que tem grandes interesses econômicos ali e também interesses de segurança, de combate a um grupo extremista, religioso, muçulmano, que atua na região de Xinjiang. Gunther Hudzit
Também não descarta a possibilidade de uma nova guerra civil no país, mas em escala bem menor do que a vivida na década de 90. Portanto, uma nova guerra, uma guerra civil no Afeganistão, sim, é possível, mas numa escala muito menor, até porque hoje há diversos governos que apoiam o Talibã para que consiga efetivamente controlar o país e não volte a ter, a atuação de grupos extremistas. Uma guerra civil em larga escala, como foi entre 1992 e 95, antes da chegada do Talibã ao poder, isso é difícil. Agora, guerrilha, principalmente ataques terroristas, isso pode sim vir a acontecer. Aqui no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores assinaram autorização para concessão de vistos temporários para fim de acolhimento humanitário para afegãos, apatriados e pessoas afetadas pela situação no país. O Talibã informou nesta sexta ter conquistado o último território que ainda não estava sob seu domínio. 7h46. Repita. 7h46. O Economia em Foco desta semana debateu o risco fiscal e as perspectivas para a economia. Apresentado por Denise Campos de Toledo, o programa teve como convidados Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcelo Kfouri, professor de economia da FGV, e Sérgio Machado, da Trópico SF2. Vamos acompanhar. A reforma do imposto de renda. O que pesa efetivamente? Vai atrapalhar os investidores? Vai atrapalhar o fluxo de investimento para o mercado acionário? Qual a sua expectativa? Bom, Denise, o mercado, ele gosta de regra. Sabe, a regra pode ser ruim, mas ela tem que ser fixa, tá certo? A pior coisa que pode acontecer no mercado é mudança de regra, tá certo? Essa instabilidade que foi gerada por essa... Porque isso daí foi uma pantomima, né? Essa história do imposto de renda. Porque essa daí é a enésima versão. Então, tem imposto, não tem imposto, aumenta imposto. Né? Então, é uma coisa que você conversa com o investidor estrangeiro, né? O famoso gringo, os caras ficam totalmente avessos a isso. Porque ele fala, se você mexe nisso hoje, o que pode ser mexido amanhã? Tá? Isso daí é uma coisa que, nesses anos todos de mercado, que a gente conversa com eles, quando é que a gente conseguiu ter investimentos mais constantes no Brasil? Depois que começou a ter um marco legal um pouco mais confiável. Quando a gente começou a ter isso, você vê que o fluxo de recursos no Brasil, ele passou a ser constante e consistente, né? Então, eu acho que o risco que a gente tem numa situação dessa é você promete o longo prazo dos investimentos, né? Porque você sabe que muito bem que nessa parte de infraestrutura tem volumes gigantescos de dinheiro lá fora para vir para o Brasil. Isso daí é a menina dos olhos. Então, eu acho que principalmente o maior problema é esse. Né? E o outro lado também é o caso que todo ruído político, ele afeta a decisão dos investidores. Né? Você pega quem estava com aquela expectativa que a gente ia ter uma retomada, que essa bolsa podia chegar a 130, 140 mil pontos no fim do ano, conforme as previsões não se consubstanciam, você começa a ter uma desova das posições, né? Então, chega uma hora a história meio da dança da cadeira. Quem quer ficar esperando a música parar? Né? Então, eu acho que a Bolsa é isso, né? Porque a Bolsa ela é muito mais sensível a esse tipo de coisa do que os outros mercados que são mais técnicos. Né? O mercado de juros é muito técnico, câmbio nem tanto, mas ele é mais binário, né? Ou é sim ou não, já a Bolsa é um corolário. E você vê que a gente vem de resultados excepcionais. Né? As empresas brasileiras têm relatado os resultados juntos, né? Então era para você ter uma bolsa mais forte. Tá?
Perfeito. Agora, Marcelo Kifuri Muniz, você vê uma perspectiva efetivamente pior para as contas no próximo ano? E aí eu queria considerar o que o governo pretende ampliar de despesas em relação ao Bolsa Família, que seria o Auxílio Brasil. Nós tivemos a apresentação da proposta orçamentária do governo, não incluindo o aumento dos valores, porque não se sabe o que vai acontecer com os precatórios, que é uma grande preocupação, as coisas estão meio vinculadas, mas deve sair essa despesa. Já se cogitou também o aumento do salário do funcionalismo. Então, o que se pode esperar em 2022? Você já falou desses riscos relacionados ao crescimento, né? Eu vou ir junto aí com o que o Felipe falou, que o que está acontecendo é o seguinte: descobriram que os precatórios eram muito altos, então, já que nós vamos ter que pagamento precatório, vamos fazer uma graninha aqui economizando os precatórios, vamos usar isso para pagar o Bolsa Família. Fica um negócio muito oportunístico, assim, né? Então, isso gera um pavor aí no mercado e em todo mundo que acompanha as contas públicas. Então, é um jeitinho muito avacalhado de tentar achar fonte de dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Então, já que esse precatório está muito mais alto do que a gente supôs, vamos dar um calotezinho nele e vamos usar esse excedente de dinheiro, esse 30 bi aí, para financiar o Bolsa Família. É muito feio essa arrumação, não só fica parecendo calote, como desrespeito ao teto. Porque o teto, a beleza do teto é você aumentou um gasto num lugar, diminui no outro, para ter uma soma mais ou menos constante. Então, essas jogadinhas que acabam sendo pioradas no Congresso, né? Você já vai com a bola meio quadrada. Os caras do Centrão dão umas caneladas mais feias ainda lá no Congresso. Isso gera um pavor no mercado financeiro e a gente vê que isso repercute aí nos preços dos ativos. Então, para 22... você fica aí numa situação assim, até um pouco mais preocupado com o que pode acontecer de novo, né? Exatamente. Vocês Agora, estão me ouvindo bem? Sim. Felipe, eu queria saber de você em relação a essa questão das perspectivas, se considerando essa possibilidade aí que está colocada para acerto dos precatórios, com entendimento entre os poderes, a perspectiva de reforma tributária, você já tem alguma estimativa do que vai acontecer com as contas públicas no ano que vem? Se haverá sobra de caixa, se vai faltar dinheiro, se dá para aumentar o Bolsa Família, sem considerar aquelas sugestões que você deu em relação a cortes de despesas, de emendas? Olha, Denise, a verdade é o seguinte: se não houver um corte importante de algumas despesas no ano que vem, na presença desses quase 90 bilhões de precatórios, vai ficar praticamente impossível cumprir o teto de gastos. Então, qual é o temor do governo? Olha, nós precisamos desse parcelamento ou precisamos de uma solução combinada com os outros poderes, com o Judiciário, o CNJ, o TCU, para poder dar fazer uma certa postergação, pelo menos que refresque o ano de 2022. Esse temor do governo de não conseguir cumprir o teto, ele tem um embasamento, porque é o seguinte: nós não conseguimos fazer desde 2017, o primeiro ano do teto, reformas expressivas que de fato modificassem a tendência estrutural do gasto obrigatório. Você pode concordar ou discordar dessa regra do teto, né? Mas como o Marcelo bem explicou, ela funciona para explicitar aquilo que os economistas gostam de chamar de trade-offs. Se você vai fazer uma coisa, você tem que deixar de fazer outra, porque existe uma restrição orçamentária. Quando o governo vai nessa sinalização de parcelar, ou então uma saída combinada para retirar do teto, ou para postergar o excedente a um determinado limite máximo de pagamentos de precatórios, que foi a terceira alternativa proposta, qual é a leitura? A leitura é o seguinte: nós não queremos cortar outras despesas. Ano que vem tem eleições. Nós queremos fazer os gastos
dar uma saída para os precatórios, mas mostrar para o mundo inteiro que nós estamos cumprindo tetos de gastos. Só que esse filme é conhecido. Nós tivemos já no período 2008 a 2014 aquilo que se convencionou chamar de contabilidade criativa. E outros países passaram por esse problema também, para ocultar a expansão fiscal com certas medidas contábeis que ajudariam a cumprir a regra no papel, na lei, mas não na prática. Então você está, mais uma vez nós estamos observando um filme conhecido, a tentativa de burlar uma regra fiscal. Ah, mas vai mudar a Constituição, então isso não é pedalada, isso não é contabilidade criativa. Mas veja, você pode introjetar na Constituição uma mudança ruim, quer dizer, um desvio ao espírito original da regra do teto, ao espírito da responsabilidade fiscal. Esse é o grande problema. Então, quais são os canais? O canal que vai ser mais contagiado e que, como o próprio Sérgio mostrou, já está sendo contaminado, Marcelo também, é o canal dos juros e do câmbio. Isso é muito claro. E as novas emissões do Tesouro já estão saindo a juros mais altos. Se você pegar, o Tesouro quiser emitir um título hoje com vencimento para setembro ou outubro do ano que vem, ele vai pagar 8,5%. Então, por que está tão diferente da Selic? De uma maneira simplificada, a Selic está em torno de 5,25 e esse juro para o ano que vem mais de 8, essa diferença é o prêmio pelo risco. Então, esse desarranjo fiscal, as trapalhadas que nós vamos vendo também no âmbito da aprovação de certas reformas, como é o caso do imposto de renda, tudo isso afeta as expectativas dos agentes, afeta a taxa de juros, aumenta o custo da dívida. E aí, veja só, Denise, o espaço que você abre contabilmente com as manobras, a exemplo do parcelamento de precatórios, ele rapidamente escapa, porque você perde o mesmo valor ou até um valor maior na despesa com juros. O seu resultado nominal piora. A nossa perspectiva para o ano que vem é que, se o governo conseguir equacionar, por exemplo, por meio da sugestão que eu dei aqui, de cortar uma parte das emendas, veja que não é tudo, quer dizer, uma parte das emendas de relator geral. Nós não estamos falando das emendas individuais, que estão constitucionalizadas, que são obrigatórias, são impositivas. Estamos falando desse instrumento novo, pelo volume que ocupou, por isso eu digo novo, e que poderiam ser cortados pela metade, ainda sobraria metade. Se o governo conseguir uma solução dentro das regras do jogo, a gente pode continuar numa tendência de melhora das contas públicas. Não vejo por que não. E aí a gente pode voltar para a discussão da agenda principal do país. Um país que ainda é muito desigual e tem uma renda per capita baixa, que é o crescimento econômico. A íntegra do programa Economia em Foco você acompanha na Panflix. Agora são 8 horas. Repita. 8 em ponto. Rede Jovem Pan News. Jornal da Manhã no ar para você nesse sábado. Seguiremos juntos aqui até às 10 horas, trazendo para você os primeiros destaques, as primeiras informações desse final de semana. Para você que nos ouve pelo rádio ou nos acompanha nas plataformas digitais da Jovem Pan, no Panflix, o nosso aplicativo aqui na rádio que virou TV. Comigo, Kalina Sabino. Bom demais ter a sua companhia, Vitor Brown, e a de vocês também, ouvintes e espectadores. Seguimos juntos até às 10 horas e estes são os destaques. PF prende jornalista bolsonarista acusado de articular ato antidemocrático para o 7 de setembro. Wellington Macedo de Souza foi detido pela PF por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a